Já estou gravando, viu, pessoal? Ok. Já botei para gravar. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui minha apresentação. Deixa eu ver. Grande coisa aí, mano. Apareceu a apresentação aí na tela? Sim. Então daqui a pouco a gente começa. Aí lá. Vou esperar das 7h15, porque aí a gente já começa com um número maior. Já tem 27. Não, tem no momento 21. 22. Caroline Pereira já tá aí? Caroline Pereira, acho que não. Vai fazer o quê, professor? Hoje revisão, né? Não, que revisão, pai. Hoje tem um bocado de assunto ainda. Hoje a gente vai ver vetor gradiente, uma integrais duplas, praticamente. É. Mas essa turma tá todo mundo bem, o pessoal só tira. Tá todo mundo fechando a prova, então não tem problema, não. Professor, o senhor já marcou a data da avaliação da Oficial 2? Quem tá perguntando? É Carol Moura. Ô, Carol, já vai ser de hoje a 8, viu? Na próxima aula. Boa noite, professor. Vai ser tudo até hoje ou o assunto da parcial não vai cair? Eu acho que eu não vou cobrar o assunto da parcial, não. Vai ser só o assunto dessa aula de hoje. Ah, então tá bom, então. Viu? Obrigada. Vai ser só o assunto da aula de hoje nessa segunda prova? São 3 assuntos que tem na aula de hoje. Aí eu vou cobrar só eles. Você vai pro céu, viu, professor? Deixa o professor na terra mesmo, rapaz. A parcial não vai cair, não é? Não, o assunto da hoje cai na... Quer dizer, cai indiretamente, porque a gente vai ver vetor gradiente, através do vetor gradiente a gente calcula a derivada direcional, né, que a gente já tinha visto na aula parcial. Tem a ver, né? Ok, valeu, professor. Mas é melhor não ter muito assunto para vocês aprenderem mais, né? Estudar ter mais tranquilidade para estudar. Tranquilo. Já que resolveram já o assunto da parcial, né? Bora fazer isso aí que é novo. Aí tem condições de estudar mais. Ok. O Carol Moura aí. Depois você joga no grupo que você tem aí, que a prova vai ser dia 28, viu? Oi, viu? Eu coloco lá. Certo, obrigado. Falar com Carol De nada. Pereira também, mas ela não chegou ainda. E aí, como é que vocês estão de chuva? Dentro de casa, muita água. Muita água. Rapaz, é muita chuva esses dias. Esse mês de maio eu nunca vi
Chover tanto. Tá pesado, tá pesado. Já não basta o corona. Só assim o povo fica em casa. Entrando um bocado de gente agora. Aí a Andra chegou aí. Zé Leon. Ó, o pessoal que tá chegando aí, a nossa prova de hoje é 8, viu? Prova oficial 2. Mas eu vou deixar esse link aberto, que pode ser que fique alguém aí para final, alguma coisa. Não acredito muito não, mas parece, se ficar, né? Aí tem como a gente conversar. E também pode ser que tenha alguém que precise fazer alguma segunda chamada que perdeu. Aí eu vou deixar o link aberto. No horário da aula eu entro. Caroline. Tá chovendo aí, Alana? E muito, professor. É. Eu imagino. Vento e chuva. Quem é você de óculos que tá aí com a câmera aberta? Professor, Diga. vou abrir a câmera para você ver uma coisa. Quem é que vai abrir a câmera? É Alberto? Eu não. Aí, tá aberto. É Juliano Ribeiro aqui com... A sua tá aberta também. Já tá estudando cálculo já, viu, professor? Quem é esse? É meu filho, tá estudando cálculo já, viu? E quem é você? Oi, Juliano. Juliano, eu não tô vendo aqui. Eu tô vendo a de Alberto, que a letra é A, fica mais fácil de ver, né? Juliano Ribeiro, né? É, já vi. Tem Juliano, tem Alberto. Juliano Ribeiro. Aquele rapaz que é meio coroa, que chega reclamando. Até agora ele não chegou, tá? É Rômulo. Depois disse, não, é porque eu chego cedo, mas não chegou só nenhum. A gente vai começar já a aula e ele nada. Poxa, fica perdido. Eu vou começar, gente. Tem muita coisa pra gente ver hoje. Então eu vou iniciar logo pra gente não demorar muito, que o pessoal não quer que a gente ultrapasse o horário da aula. Estava reclamando, então. De vez em quando eu venho cá liberar o pessoal que foi entrando. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, professor. Legal. Sim, sim. Sim, professor. Então, bora. Porque ontem foi terrível aqui, viu? Minha internet toda hora estava caindo. A turma dizendo que a voz estava A minha cortando. também tá assim, professor. Tá oscilando. Agora, parece que hoje tá bem. Eu tava com medo, tava chovendo pra caramba, mas parece que tá tranquilo.
Então a gente vai ver hoje, ó, gente. Deixa eu abrir aqui mais. Vetor gradiente, coordenadas polares, integral dupla. Então esses assuntos é que vai cair na prova oficial. Oi. Só uma dúvida. No caso, você tem uma lista aí, né? De, por exemplo, dos assuntos que você deu, por exemplo, integral assim, integral X, tivesse uma lista que pudesse disponibilizar para a gente depois? Uma lista de exercício? Não, uma lista onde consta o tema de cada assunto seu das aulas. Por exemplo, integral por substituição, integral disso, integral, os assuntos que você deu. Como tem essa aí agora, por exemplo, vetor gradiente, coordenadas polares, integral dupla, né? Uma lista com com os nomes desses assuntos que você deu nas aulas. O roteiro, vamos dizer assim, né? Mas você vê lá na programação da disciplina, não tem não? Tem. Você não tem acesso ao plano de ensino, não? Tem. Não, É que, na verdade, eu nunca... Lá eu só abro e saio, né? Geralmente a gente nem para ficar lendo, né? Mas vai lá e abre o plano de ensino que tá tudo lá discriminado. Até o último assunto é integral dupla, justamente o que a gente vai ver hoje. Beleza, então. Beleza. Valeu. Pessoas que tiver presença presente aí. Depois a gente vê isso. Então, bora começar. O que é o vetor gradiente? O vetor gradiente fornece a maior ou menor taxa de crescimento de uma derivada direcional. Dada uma função de duas variáveis, x e y, se o vetor gradiente no ponto AB é o vetor, essa letra que parece um delta ao contrário, é chamado nabla F, né, no ponto AB. Então, isso aqui que é o vetor gradiente. Nabla F no ponto AB é a derivada em relação a x do ponto e a derivada em relação a y do ponto. Isso é que forma o vetor gradiente. Eu vou lá liberar algumas pessoas que chegaram aí. Peraí, que eu volto já. Deixa eu ver se ia entrar. Mas acho que está entrando. Caroline Dantas. Não está precisando liberar, não. Eles estão conseguindo entrar. Melhor ainda. Então, gente. Hoje está entrando sem precisar liberar. Tem dia que só... Quem está admitindo sou eu aqui, pessoal. Quando aparece aqui admitir, eu dou um clique. Quem é que está fazendo? Alberto. Estava fazendo, pelo menos me ajuda. Não. Aparece aqui na minha tela, admitir, aí eu dou um clique nela. E essa mágica aí, pai? Vai liberar. O professor está a liberar para ele. Sim, gente. Então, o vetor gradiente é isso. Você pega a função, deriva em x, deriva em y e substitui no ponto. Aí você tem aqui, com a notação que a gente vinha trabalhando, nabla F do ponto AB vai ser a derivada em x do ponto AB e a derivada em y do ponto AB. A gente vai ver um exemplo aí numérico para entender melhor isso. Aí, dada a função x ao cubo seno de y, determine o vetor gradiente. Volta ali boa noite. Volta ali o slide rapidinho para eu poder ver como é a questão da fórmula aí, porque eu estava copiando aqui. Não precisa copiar, não, eu vou disponibilizar isso amanhã no AVA. O slide. É só para eu poder, como é que se diz, acompanhar o raciocínio e os exercícios aí, entendendo melhor que eu estou copiando. Anote essa de baixo aqui, essa parte de baixo aqui, que a gente vai trabalhar com essa notação de baixo aqui. Pronto, beleza. Para F de AP. Pode ir? Pode ir. Certo, então bora ver. Então, dado uma função fxy, x ao cubo seno de y, determine o vetor gradiente em relação ao ponto P2 e π sobre 4, tá vendo? Esse é o ponto, a função está aqui, a gente vai ver como é que a gente acha o vetor gradiente. Então a gente deriva em relação a x, f de x, aquela derivada parcial que a gente aprendeu. Fica 3x, tá vendo? Seno de y. O seno não mexe porque a gente está derivando em x, tá vendo? Quando vai derivar em y, aí sim, o seno, aí a derivada do seno é cosseno, aí fica x ao cubo, aí o x não mexe, né?
e deriva o seno que é cosseno. Então ficou assim, ó, fx 3x ao quadrado seno de y e fy x ao cubo cosseno de y. Aí o vetor gradiente no ponto 2 de π sobre 4 vai ser, olha, 12 seno de π sobre 4. Por que 12? Repare bem, ó, x é 2, tá vendo? Aqui, ó, 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Aí mantém o seno, tá vendo? 12 seno de y. Só que y é π sobre 4 no ponto, tá vendo? Então, seno de π sobre 4. E o fy vai ser x a terceira, que é 2 a terceira, dá 8, cosseno de π sobre 4. Então, o seno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o ângulo é de 45, né? E o cosseno também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6, tá vendo? 6 raiz de 2. E 8 dividido por 2 dá 4 raiz de 2. Então, o vetor gradiente é esse, é 6 raiz de 2 e 4 raiz quadrada de 2. O vetor gradiente no ponto 2 de π sobre 4 é 6 raiz quadrada de 2 e 4 raiz quadrada de 2. Este é o vetor gradiente da função. Alguma dúvida? Sempre tem que ter x e sempre tem que ter y. Não, eu não entendi, não. Eu não consegui entender esses dois aí, principalmente porque ele está falando aqui que o x é 2 e o y é π sobre 4, mas aí quando você vai fazer a primeira derivada em relação a x, está 12 seno de π sobre 4. Aqui não é derivada, não. Aqui eu já... Presta atenção. Aqui esse valor de 12, eu já estou substituindo em fx o valor 2. Olha. 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12, tá vendo? Observe fx. Fx não é 3x ao quadrado? X não é 2? Então 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Tá vendo? Uhum. Beleza. Aí o y é π sobre 4. A mesma coisa eu fiz aqui pro fy. 2 a terceira é 8, cosseno de π sobre 4. Tá vendo? O seno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno também é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vai ficar 12 dividido por 2 e no 8 dividido por 2. Então dá 6 raiz de 2 e 4 raiz de 2. A gente vai ver mais isso aí, a gente vai fixar mais. Professor, qual que é a aplicação disso daí numa situação real? Aqui é para... Eu coloquei até um exemplo, uma aplicação real. Por que eu estou perguntando isso? Às vezes o que acontece? Às vezes a gente tem situações, né, de perguntas e que a gente vai encarar no dia a dia, né? E a gente aprende essas coisas, mas seria bacana também assim uma explanação. Ó, isso você vai aplicar em tal coisa, né? Porque às vezes aparece uma questão que a gente precisa resolver. A gente pode até saber fazer isso, mas se não souber, tipo, um exemplo, por exemplo, um exemplo de como se aplica na vida real, é tenso, né? Eu sei, mas aqui aplica. Aqui o pessoal de engenharia usa muito, porque vai trabalhar com curva de nível e tudo. Pai. Hã? Com seu pai. Ou seja, uma aplicação disso aí seria, então, para a curva de nível, seria isso? Situações de temperatura, gradiente de temperatura, você trabalha com isso. Campo elétrico, campo magnético, você trabalha com gradiente também. Tem muita aplicação na vida prática. Pronto, bom saber disso. Quando tiver essas situações assim, se o senhor puder explanar, ó, isso você vai usar em tal aplicação, dar uns exemplos, iria facilitar muito para a gente, ajudar bastante. Tá certo. É produto escalar entre dois vetores. Quem já deu geometria analítica já viu isso, né? Não sei se todo mundo aí já deu, mas a gente vai precisar de produto escalar entre dois vetores para poder determinar a derivada direcional usando o vetor gradiente. Bora ver. Ó. Se o produto escalar entre dois vetores for zero, é porque eles são perpendiculares, certo? Então, como é que eu acho um produto escalar entre dois vetores? Você multiplica o x de um pelo x do outro e depois soma
com o produto de y de um pelo y do outro. Aí eu vou dar um exemplo numérico aqui para a gente ver. Se eu tenho um vetor A como 1 e 2, ó, e tenho um vetor B como 4 e menos 2, aí eu vou determinar o produto escalar. Então eu vou fazer 1 vezes 4, ó, dá 4, e 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Somando isso dá 0, tá vendo? Então, com certeza, esses dois vetores são perpendiculares. Se você chegar lá no plano x, y e colocar eles são perpendiculares. A outra maneira da gente achar, determinar um produto escalar é por essa formulazinha aqui, ó. A escalar B igual a A vezes B cosseno do ângulo. Se por acaso o ângulo for 90, o produto escalar dá nulo, né? Então, é porque eles são perpendiculares. A derivada direcional em função do vetor gradiente. Olha. A derivada direcional em função do vetor gradiente é o seguinte: é o produto escalar entre o vetor dado e o vetor gradiente. Essa notação aqui é de produto escalar, né? Aí, a derivada de f em relação ao versor no ponto AB é o produto escalar do versor vezes o vetor gradiente. Então, repetindo, é o produto escalar entre o versor dado. Vocês estão lembrados que versor é aquele vetor de módulo 1, viu? Que vai multiplicar o vetor gradiente. Então, se ele não tiver módulo 1, a gente tem que determinar ele, achar o versor para poder multiplicar pelo vetor gradiente. Aí já lhe dá a derivada direcional. Professor, só uma dúvida também surgiu. No caso, vamos supor, né? Teve uma questão na prova que o versor ele dava 0,99999 alguma coisa. Ele não dava exatamente 1. Não pode, em hipótese alguma, ser aproximado, né? Não pode, nesse caso aí pode. Porque é o seguinte, o que é que eu observei nisso? Como não aproximei, fiz aquela fórmula, né? Que fica o vetor sobre o versor. Aí deu 1. E de acordo com esse valor que foi usado para chegar nisso, foi o que deu a resposta exata na questão da prova, entendeu? Foi por isso que surgiu essa dúvida. Se numa situação assim, o correto ainda é achar um versor que dê 1, né? Porque às vezes ele não, quando você resolve, ele dá 0,999, porque por exemplo, um vetor 0,6 com 0,8, né? Algo assim dá quase 1, mas não é exatamente 1. Mas eu acho que você pode aproximar 1 para 1. Gente, vou fazer um exemplo aqui, um exercício, para a gente ver como é que a gente acha a derivada direcional usando o vetor gradiente. Ó. Eu estou dando essa função aqui, ó, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, na direção do versor. Aí o versor, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Esse versor aqui, ó, esse vetor raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2 é um versor, porque o módulo dele é 1, né? No ponto 2, 2. Então, bora ver. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai derivar aqui no x, vai derivar no y, substituir o ponto 2, 2. Aí você acha o vetor gradiente. Depois multiplica pelo esse versor, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Aí a gente já acha a derivada direcional. Vamos ver. Aí o fx deu menos 2x e o fy deu menos 2y. Vou voltar lá para a gente ver. Aí porque a função é 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Derivando em relação a x, ó, fica menos 2x, tá vendo? E quando deriva em relação a y, fica menos 2y. Aí eu vou substituir isso no ponto 2, 2. Ó. Aí eu já acho o vetor gradiente, tá vendo? Fica menos 2 vezes 2 dá menos 4, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então o vetor gradiente, ó, é menos 4, menos 4. Aí, para achar a derivada direcional, eu pego ele, ó, e faço o produto escalar com o versor, tá vendo? A derivada direcional é o produto escalar entre o versor dado e o vetor gradiente.
Aí eu vou fazer raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes menos 4, dá menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Depois vem menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada vezes menos 4, dá menos 2 raiz de 2. Somando esses dois, menos 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, a gente encontra menos 4 raiz de 2. Esse número Professor, Oi. licencinha, tem... Heitor tá querendo entrar na aula, para o senhor liberar ele, por favor. O menino aí está liberando, eu vou lá, peraí. Tá bom, obrigada. Aqui o que apareceu eu liberei, professor. Quem está aqui é Alcimar, Heitor não. Já foi. Já deve ter entrado, Já tem 50. O povo está chegando. Tá bom. Quem é que está liberando ele? É Alberto, é? Foi, apareceu aqui, eu liberei, professor. Quem apareceu aqui, eu admiti. Vai admitindo aí. O último foi Alcimar. Certo. Heitor deve estar perdido em outra aula. Se ele não entrou, ele deve estar com outro link. Sim, gente. Então, a derivada... Diga aí. É que eu tô com um problema aqui, o slide pra mim tá ficando com um bug, na hora que você muda de slide, tá ficando a tela toda cinza e oscilando nisso, entendeu? Aí eu acabei tendo que atualizar a página pra ver se resolvia, mas não resolveu. Eu vou tentar mudar o navegador. Foi por isso que eu pedi pra me colocar de novo. Só que o colega aí aceitou aí, inclusive agradeço. Quem é? Heitor, é? Isso. Tudo bem. Então, gente... Por aqui também tá assim. Esse número menos 4 raiz de 2, ele é a taxa máxima de variação. Ou seja, a derivada direcional é a máxima máxima na direção do vetor gradiente. É assim, se der negativo, como ele deu negativo aqui, é porque o corpo está descendo. A gente imagina assim, se a gente tem um lago em cima da montanha e ele rompe, a água desce justamente na direção do vetor gradiente, entendeu? Desce perpendicular às linhas de níveis da montanha, entendeu? Sempre perpendicular. A água procura o caminho mais fácil para descer, né? Então ela desce justamente nessa taxa máxima. E quem dá isso para a gente é justamente essa derivada direcional, quando a gente usa o vetor gradiente. Bora ver se tem mais algum exemplo. Aqui um exemplo interessante, olha. Próximo a uma boia, a profundidade de um lago é dado por Z igual a 200, mais 0,02x ao quadrado, menos 0,001y ao cubo, onde x, y e z estão em metros. Um pescador que está em um barco parte do ponto 80-60, né? Observe que esse ponto está no primeiro quadrante, em direção a uma boia que se encontra no ponto P'00, na origem, né? Então ele vem do primeiro quadrante em direção à origem. Ele vem na direção do vetor unitário I, né? Na direção do X. A gente imaginando os três eixos, X, Y e Z, né? Aí ele vem na direção do X. A água sobre o barco está ficando cada vez mais profunda. Olha, a água sobre o barco está ficando cada vez mais profunda ou mais rasa quando ele começa a se mover. Explique apresentando uma taxa de variação da profundidade com relação ao ponto 80-60 na direção da boia. Então aí o que é que a gente vai fazer? Vai achar a derivada direcional, né, em relação ao vetor gradiente. Se der negativo, é porque está se aprofundando, né? Está descendo mais, né? Se der positivo é porque está ficando mais raso. Então vamos verificar isso. A gente vai calcular primeiro o vetor gradiente. Aí a gente deriva a função em x da 0,04x, né? Bora ver lá. Porque era 0,02, tá vendo? Derivando isso aqui dá 2 vezes isso, dá 0,04x. Quando for y, vai ficar 0,03y ao quadrado. Então vou voltar lá para a gente ver.
Então, fx dá 0,04x, substituindo no ponto 8060, vai multiplicar o x por 80. Então, 0,04 vezes 80 dá 3,2. Esse é o fx. O fy, menos 0,03y ao quadrado. Aí vai pegar 60 elevar ao quadrado e multiplicar por 0,03. Dá menos 10,8. Ó. Então, nosso vetor gradiente é isso, 3,2 e menos 10,8. A taxa é calculada pela derivada direcional, que é o produto escalar, né, entre o versor e o vetor gradiente. Só que ele não deu o versor, né? A questão não deu o versor, mas deu 2 pontos. Deu o ponto 80 e 60, o ponto 80, 60 e o ponto 00 onde está a boia. Ele está se deslocando desse ponto para esse. Então, aí esse vetor, na realidade esse vetor vai ser 80, 60, porque 80 menos 0, 60 menos 0 dá 80, 60. Mas a gente precisa do versor, não é do vetor. Então a gente vai pegar ele, cada um deles, ó, e dividir pelo seu módulo, que é 80. Quando for 80, fica 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado, né? E 80 em cima. Quando for 60, fica 60 em cima, 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Eu fiz essa conta aqui, ó. Para o 80 deu 0,8 e para o 60 deu 0,6. Então esse vetor 0,8, 0,6 é um versor. Então eu vou multiplicar ele pelo vetor gradiente, né? E aí eu acho a taxa de derivação. Então 0,8 vezes 3,2 dá 2,56. E 0,6 vezes menos 10,8 dá menos 6,48, que dá menos 3,92. Então a taxa deu negativa, tá vendo? Menos 3,92. O que significa isso? A profundidade aumenta 3,92 metros para cada metro deslocado na direção da boia, certo? Cada metro andado na direção do eixo X, você aprofunda 3,92 metros, quer dizer, vai ficar bem profundo até ele chegar, né? É uma maneira útil aí para calcular a derivada direcional. Alguma dúvida nesse, pessoal? Sejam sinceros. O povo que chegou depois aí, ó, fica sabendo que nossa prova oficial 2 é de hoje a 8, viu? O pessoal vai botar no grupo aí, mas estou avisando. Diga. Aí, Andra. Olha. Ó, eu entendi, mas até chegar na parte aí, mas precisamos do versor deste vetor. Daí para baixo eu não entendi nada, eu tô perdidona. Porque o senhor colocou o 80, aí botou embaixo, dividido por... Aqui é para achar o versor, porque a gente tem o vetor. O vetor é 80 a 60, certo? Para achar o versor, você divide ele pelo módulo dele, que é 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado, certo? Aí resolvendo isso, é porque eu quis adiantar um pouco, não desenvolver a conta toda, mas resolvendo isso aqui, você pode fazer em casa, você vai encontrar 0,8, certo? Eu fiz aqui, eu não encontrei 0,8 não. Não sei se alguém fez pode aí. 80 ao quadrado. 80 ao quadrado quanto? Peraí. Mas repare, isso aqui eu acho que dá 100. Dá 1000, né? Deu 3,001. Não, 3,601. Era ainda. Deixa eu fazer aqui para ver. 80 ao quadrado. Boa noite, obrigada. Boa. Repare bem. 80 ao quadrado é 6.400. E 60 ao quadrado é 3.400. Isso dá 10.000. A raiz quadrada de 10.000 é 100, né? Não? É 100. Então 80 dividido por 100 é 0,8. Oxe, vocês não sabem mais fazer conta, não, é? Professor? Oi. Já que o senhor falou que a prova de hoje é 8, que assunto o senhor vai abordar? O assunto dessa aula. Só o assunto dessa aula de hoje. Só o assunto da aula de hoje? É só o assunto da aula de hoje. Se vire para estudar, viu? Caralho. É sério, professor? É sério. Foi Carol Pereira que chegou aí, foi? Foi. Carol, depois você bota no grupo que nossa prova oficial 2 é de hoje a 8, viu? Dia 28.
Certo, a outra Carol também já avisou. Certo, tá bom. Esse assunto qual é, professor? Derivada direcional, é? Cadê a Yandra? Não, hoje tem muito assunto, viu? Oi. A Yandra, você entendeu? 80 ao quadrado é 6.400. 60 ao quadrado é 3.400. Então aqui dá 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é 100. 80 dividido por 100 dá 0,8. Sim, é isso, que dá 0,8 para 80 e 0,6. 60% também. 60% dá 0,6. Certo? Aí, Professor? Mas agora eu entendi. É porque o senhor simplificou, agora eu entendi. Porque eu faço essas duas contas. O senhor já simplificou e já colocou os dois resultados. Entendi. Professor? Quem é Rômulo? Não. Manuel. Diga. Pode falar quem está falando. Eu queria pedir só a gentileza de voltar ao enunciado da questão. Sim. Porque aqui está travando muito e aí a tela fica parada, não dá para pegar. Eu também tô com esse problema aqui, a tela tá ficando cinza para mim. Eu não tô conseguindo ver nada. E aqui também, direto, cara. Entendeu? Mas isso eu vou publicar amanhã. Eu vou colocar no ar amanhã, na unidade 4, viu? Certo, vou colocar beleza. lá e vou colocar a gravação da aula, aí vocês pegam. Tá bom, obrigadão, já consegui aqui. Já viu? Vou Já. adiantar aqui, tem muita coisa hoje. A gente vai ver agora a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Olha. Em cálculo 1, a regra da cadeia a gente via assim, olha. dz dt, quando você tinha uma... Em cálculo 1 aprendemos que se z é função de x e x é função de t, então z pode ser representado como função de t e a taxa de variação de z em relação a t é dado pela regra da cadeia, assim, ó. dz dt é dz dx dx dt, né? Isso vocês viram em cálculo 1. Agora, com duas variáveis, é o mesmo esquema, só que entra mais uma soma para outra variável. Então, você tem assim, ó, dz dt é dz dx dx dt mais dz dy, que multiplica dy dt, certo? Eu vou fazer um exemplo 2 aí sobre isso para a gente fixar, bora ver. Se eu tenho, ó, calcule dz dt sendo z igual a x ao quadrado mais 3xy mais 1. Esse é o valor de z. X é 2t mais 1. E y é t ao quadrado. Então, a gente vai fazer cada derivada dessa que está pedindo aqui, ó. Então, dz dt é dz dx. Bora ver quem é dz dx. dz em relação a x, ó. Dá 2x, né? E derivada de x aqui é 1 mais 3y, tá vendo? O 1 aqui dá 0. Então, dz dx dá 2x mais 3y, tá aqui. Vezes dx dt, derivando x em relação a t. Cadê? Aqui x é 2t mais 1. Então, a derivada de 2t é 2, né? dx dt. Então, tá aqui multiplicando 2, tá vendo? Depois vem mais dz dy, derivando z em relação a y. Ó. Aqui é constante, dá 0. Derivada de y é 1, dá 3x, tá vendo? 3x aqui, que multiplica dy dt. Y é t ao quadrado, então a derivada dy dt é 2t. Tá aqui. Pronto, tá feito aí. Agora a gente vai escrever tudo em função do t, né? Onde tem x, eu vou colocar 2t mais 1. Onde tem y, eu vou colocar t ao quadrado e vou multiplicar tudo aqui. Já está tudo indicado aqui, ó. Só que eu já botei o resultado. Depois vocês conferem se está ok, mas está certo. Eu fiz de outra maneira aqui, conferiu. Resolvendo isso aqui, 2 que multiplica 2t mais 1, mais 3t ao quadrado que multiplica 2. Mais 3, que multiplica 2t mais 1 vezes 2t, isso dá 18t ao quadrado,
mais 14t mais 4. Esse é o valor de dz dt. Mas a gente vai fazer de outra maneira isso aqui para você ver que confere, quer ver? Como exercício, compare o resultado encontrado na questão anterior, substituindo x igual a 2t mais 1 e y igual a t ao quadrado na fórmula de z, e depois derivando diretamente em relação a t. Quer dizer, a gente vai fazer agora assim, ó. Vai pegar o valor de z, que é x ao quadrado mais 3xy mais 1, e substituir nele o valor de x e o valor de y. Então, x é 2t mais 1, fica 2t mais 1 ao quadrado. 3x, então 3 que multiplica 2t mais 1, vezes y, que é t ao quadrado mais 1. Desenvolvendo isso, a gente vai ficar, olha, aqui o quadrado do primeiro, que é 4t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 4t, mais o quadrado do segundo, que é 1. Mais 3 vezes 2 é 6t, mais 3 vezes 1 é 3, né? Que multiplica t ao quadrado, mais 1. Aí, bora continuar. Então, 4t ao quadrado, mais 4t, mais 1. Aqui eu fiz 6t vezes t ao quadrado, dá 6t ao cubo, mais 3t ao quadrado, tá vendo? Mais 1. Somando essas coisas aí, ó, vai ficar 6t ao cubo. Aí eu tenho 4t ao quadrado mais 3t ao quadrado, dá 7t ao quadrado. Depois eu tenho 4t e depois eu tenho 1 mais 1, tá vendo? Deu 2. Derivando isso em relação a t, é dz dt, vai dar 3 vezes 6, 18t ao quadrado, tá vendo? 2 vezes 7, 14t, mais 4. A derivada de 2 é 0, então fica só assim, 18t ao quadrado, mais 14t, mais 4, que deu o mesmo valor da outra, quer ver? Aí, tá vendo? 18t ao quadrado, mais 14t, mais 4. Deu para entender, pessoal? Estão me ouvindo? Eu não tô conseguindo entender muita coisa não, porque eu não tô conseguindo visualizar, pelo problema que eu falei de questão de carregar a página. Eu também não consegui entender essa parte aí, não. Tem a menina querendo entrar aí. Quem que não entendeu? Aqui, eu peguei, aqui, o que foi que a gente fez aqui? Pegou o valor de x, jogou aqui, ó, no lugar do x. Então, o x era 2t mais 1, tá vendo? Ficou ao quadrado. 3 vezes x, então 3 multiplica 2t mais 1, tá vendo? E o y é t ao quadrado. Aí só desenvolver, ó, quadrado do perfeito aqui, depois 3 vezes 2 é 6t, mais 3 vezes 1 é 3, tá multiplicando t ao quadrado, eu vou ter multiplicando, tá vendo? Aí fiz t ao quadrado vezes 6t dá 6t ao cubo, e t ao quadrado vezes 3 dá 3t ao quadrado. Aí eu fiz 4t ao quadrado, não, peguei 6t ao cubo primeiro, botei na frente. Aí eu fiz 4t ao quadrado, somei com 3t ao quadrado, deu 7t ao quadrado. Depois vem 4t, que ele está sozinho. E depois 1 mais 1, 2. Derivando isso aqui, vocês sabem, né? 3 vezes 6, 18, t ao quadrado. 2 vezes 7, 14t. E a derivada de 4t é 4. Entendi. Isso não é difícil, não. Se pegar para fazer, faz. Mas tem mais exemplo disso. Aliás, eu deixei isso para vocês fazerem em casa. Não vou nem deixar fazer aqui agora, porque a gente tem muita coisa para ver ainda. Senão a gente vai perder muito tempo. Eu estou dando aqui o seguinte, usando a regra da cadeia, ó, calcule dz dt. Aí z é 3x ao quadrado mais xy, x é t mais 1 e y é 1 menos 2t. Aí vocês vão fazer, entendeu? Cada um deles direitinho. E a resposta é essa aqui, é 2t mais 5. Aí vocês verificam depois se acertaram ou não. Aí qualquer dúvida, manda no meu zap a pergunta. Agora, coordenadas polares. Isso a gente precisa para poder fazer integral dupla, viu? Então, bora prestar bem atenção aí em coordenadas polares, porque é importante para saber resolver integral dupla. Enquanto nas coordenadas cartesianas um ponto é dado por px e y, nas polares é dado por r θ, né?
Primeiramente, definimos um ponto O, né, ou um ponto zero, né, no plano para ser a origem ou polo das coordenadas polares. Depois, consideramos um eixo OX chamado de eixo polar. Normalmente, o eixo polar é desenhado na horizontal, correspondendo ao eixo X positivo em coordenadas cartesianas. Um ponto P pode ser localizado no plano polar através da coordenada polar Rθ, né? Onde θ é o ângulo orientado entre o eixo polar e o eixo OP, e R é a distância orientada entre o polo e o ponto P, como fica evidenciado na figura a seguir. Vou mostrar a figura para a gente ver. Aí, se eu tenho algo assim, ó, aqui é o eixo X nas coordenadas cartesianas, mas nas coordenadas polares a gente chama ele de eixo polar, né? Então eu tenho um ponto aqui, ó, o comprimento dele é R, tá vendo? Ó, R, e tem um ângulo formado entre esse R, a gente pode considerar como se fosse um vetor, né? Tem um ângulo entre esse R e o eixo, que eu chamei de θ, tá vendo? Então, X, olha, o X da coordenada cartesiana, ele é R cosseno θ, né? Você transformando ele para coordenadas polares. Por que isso? Porque o X está aqui, ó, é um vetor adjacente ao ângulo. Aí é um cosseno, né? Se você pegar aqui, se você descer aqui, você tem um triângulo retângulo, né? Então, cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é R, né? Aí fica cosseno de θ, X sobre R, né? Que dá, se você tirar o valor de X, fica R cosseno θ. E se você pegar o seno, ó, seno de θ, cateto oposto, que é Y, ó, dividido pela hipotenusa, que é R, tirando o valor de Y, fica Y igual a R seno de θ. É sempre assim. Então, vocês precisam deixar essas duas fórmulas na mente, ó. X, R cosseno, porque a questão vai lhe dar uma equação nas coordenadas cartesianas e pedir para você resolver através de coordenadas polares. Então, você vai substituir o X por R cosseno θ e vai substituir o Y por R seno θ. Sempre assim. Daqui a pouco a gente vai fazer exercício aí na frente e a gente vai ver. Considere um ponto P. Aqui é um exemplozinho para a gente ver como é que a gente transforma uma coisa em outra. Considere um ponto P no plano, cujo segmento que o liga à origem tem comprimento 2 centímetros. É o R, tá vendo? Tem 2 centímetros. E faz um ângulo π sobre 4 com o eixo conforme a figura. Tem um ângulo aqui de π sobre 4. Determine as suas coordenadas cartesianas. Agora, a gente está dando as coordenadas polares e está querendo como é que você acha as coordenadas cartesianas, né? Aqui você tem R, que é 2, e θ, que é π sobre 4. Então, o ponto aqui nas coordenadas polares, ó, é 2 e π sobre 4. Então, como é que a gente vai transformar em coordenadas cartesianas? É 45. Π sobre 4 é 45. Então, a solução é cosseno de 45 é x sobre 2, né? Aqui, ó, cateto adjacente, ó, sobre hipotenusa, que é 2, ó. Tá vendo? Cosseno de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 2. Tirando o valor de x, ó, vai ficar a raiz de 2, que esse 2 corta com esse, ó. X igual a raiz quadrada de 2. Se eu pegar o seno agora, seno de 45 é y sobre 2, ó. Cateto oposto, né? Sobre hipotenusa. Como o seno de 45 também é a raiz quadrada de 2 sobre 2, ele vai dar y igual a raiz de 2. Então, o ponto em coordenadas cartesianas é raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. X é igual a y, no caso, né? Que é coerente porque o ângulo é de 45 graus. Assim que a gente transforma de polar para cartesiano. Bora ver agora ao contrário. Olha, considere o ponto Q aqui, ó, tá vendo? Cujas coordenadas cartesianas sejam x é 2 raiz de 3 e y é igual a 2. Aqui está aqui mostrado na figura, tá vendo? Calcule as suas coordenadas polares. Aqui para achar o R,
Para achar o R, você vai usar Pitágoras. Ó. R ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Quer dizer, R ao quadrado igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado, né? Então, bora. Isso para achar o R. Então, usando Pitágoras, a gente tem R igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso dá 4. Aqui dá 4, né? Aqui dá 4, 3, 4 vezes 3, 12, com 4, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então, o R vale 4, né? A gente já tem o valor do R. Para calcular o teto, o ângulo, nós temos o seguinte, cosseno de θ é 2 raiz de 3 sobre 4. Bora voltar lá para ver. Aí, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 2 raiz de 3 dividido por R, que é 4. A gente achou o R, é 4, tá vendo? E o Y é 2. Bora se ligar aí para ver. Então, o cosseno de θ é 2 raiz de 3 sobre 4, que isso dá raiz quadrada de 3 sobre 2. E o seno é 2 sobre 4, que dá 1 meio. O ângulo que tem esse seno e esse cosseno é 30 graus. Seno de 30 é meio, tá vendo? E o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou seja, o ângulo é π sobre 6. Que aqui a gente trabalha com ele em radianos, né? Assim, o ponto em coordenadas polares é 4 e π sobre 6. Certo? É o R e o θ, tá vendo? 4 e π sobre 6. Alguma dúvida aí, pessoal? Só mais um pouquinho devagar, professor, na explicação, que dá para assimilar melhor. Eu estou muito rápido, né? Você costuma explicar rápido. Para quem já sabe, é mais fácil, né? Rômulo sabe. Bola. Mas aí não deu para entender, não? Aí, vou repetir aqui de novo. Então, você tem um ponto Q, onde tem um R, né? Sim. Distância R. Tem um Você cateto. tem os pontos X e Y, né? Beleza. A intenção aí, na verdade, é achar o raio e achar θ, é isso? Exatamente, é achar o R, né? Que você pode chamar de raio, e achar o θ, e achar o ângulo. Então, o R você acha por Pitágoras. R ao quadrado igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí deu 4, né? Aí, o cosseno de θ vai ser esse dividido por 4. E o seno de θ vai ser 2 dividido por 4, que dá 1 meio. Foi isso que a gente fez. Certo. Agora, no caso, ele não pode ser representado em graus. Tem que ser representado sempre em radianos. Exatamente. Então, essas coordenadas polares ali daquela figura é 4 e π sobre 6. É o R e o θ, tá vendo? Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui eu coloquei o círculo trigonométrico para o pessoal que está esquecido. Relembrar onde é que fica os ângulos, tudo direitinho. Porque a gente, quando for fazer integral dupla, talvez a gente precise de alguma coisa aqui, quando for trabalhar com coordenadas polares. Então, eu tenho aqui, 0 graus aqui, né? Depois π sobre 6, que é 30, né? π sobre 4, que é 45, π sobre 3, que é 60, π sobre 2, que é 90, e aí vai. Aqui, 2π sobre 3, que é 120, 3π sobre 4, que é 135, 5π sobre 6, que é 150, e π, que é 180. E aí vai 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3 e 3π sobre 2. Todos os ângulos aí do ciclo, tá vendo? Então você vê, quando vai de 0 a π sobre 2 é porque está indo de 0 até 90, tá vendo? Se a gente correr ao contrário também pode. Eu posso dizer que aqui onde tem 3π sobre 2 é menos 90, é menos π sobre 2 também. Não tem problema nenhum quanto a isso. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa também. Ó. Determinar as coordenadas cartesianas desse ponto, só é olhar o exercício feito que faz tranquilo. E determinar as coordenadas polares nesse. Ó. Aqui você tem o X e o Y, né? E aqui você tem o R e o θ. E aí faz.
Agora vamos embora para a parte principal, que é fazer um exercício de integrais duplas, né? Integral dupla você pode calcular a área, você pode calcular volume, depende da situação que é dada, né? Então, vou explicar mais lentamente aqui para o pessoal entender melhor. Na realidade, integral dupla você tem duas integrais, né? Aí você vai fazer primeiro a de dentro, e o resultado da de dentro você joga e resolve a outra. Por exemplo, eu quero resolver essa integral aqui, ó, integral de 0 até 1, e a integral de 0 até 2 de 3y ao quadrado mais 6x, dy dx. Então, dx está integrado de 0 a 1, tá vendo? É a de fora. E dy está de 0 a 2. Então a gente vai pegar, eu circulei até aqui, ó, que a gente vai fazer primeiro essa daqui, ó, integral de 0 a 2 até dy, tá vendo? Ó, deu uma circulada nela. Eu escrevi aqui como é que a gente faz. Ó. Resolva a primeira integral interna, né? Depois volta e resolve a de fora. Se você estiver integrando em x, y vai ser considerado constante. E vice-versa. E se você estiver integrando em y, x vai ser constante. Então, bora ver como é que a gente faz isso. Vou pegar a de dentro aqui, que é a integral de 0 até 2 de 3y ao quadrado mais 6x dy. Coloquei ela aqui, tá vendo? Agora vamos embora relembrar a integral aí, ó. Quem já está enferrujado. Ó. Integral de y ao quadrado é y3 sobre 3, tá vendo? Só que tem um 3 multiplicando, então ficou 3y ao cubo sobre 3. Agora, integral de 6x. Integral de 6x, olha, o 6, em relação a y, o 6x é constante. Aí, na realidade, o que é que você vai integrar? Você vai integrar o dy, que fica y, tá vendo? Então, fica 6xy. Então, quando você integrou 3y ao quadrado, você integrou em y, né? Então, ficou y3 sobre 3, porque era dy, né? E aí tem um 3 multiplicando, e quando você integra 6x, o 6x repete, sai da integral, entendeu? Aí você integra o dy, dá y, então ficou 6xy. Isso a gente vai integrar, ó, integrar não, agora substituir de 0 a 2, né? São os limites. Então, observe aqui que quando for 0, dá 0, tá vendo? Que você tem y nos dois, então vai dar 0. Então eu não vou nem ligar para o 0, vou fazer só com 2. Ó. Então 2 a terceira, 8. Esse 3 costa com esse, tá vendo? Então aqui dá 8. Mais 6x vezes 2, ó. Que o 2 é y. C vezes 2 é 12x. Então o resultado dessa primeira integral é isso, 8 mais 12x. Né? Aí a gente volta e pega a integral de fora. Que é a integral de 0 a 1, tá vendo? Do que a gente achou, 8 mais 12x dx, tá vendo? Ó. A integral de 8 dx, o 8 sai, você integra dx que dá x, então fica 8x, tá vendo? Aqui ele, né? Ó, 8x. E a integral de 12x dx, o 12 sai, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Aí o 12 multiplica isso, fica 12x ao quadrado sobre 2. Isso variando de 0 a 1. Da mesma maneira da outra, se eu substituir o 0 aqui, vai dar 0, tá vendo? Aí eu só vou me preocupar com 1. Então vai ficar 8 vezes 1 a 8. 12 vezes 1 a 12 dividido por 2, 6. 8 mais 6, 14. Então o resultado dessa integral é 14. Geralmente essas integrais assim, você está calculando a área dessa figura aqui, ó, né? Porque dy dx é uma área, né? Ele podia colocar aqui dA também. Aí a gente sabe que é dy dx. Alguma dúvida, pessoal? Olha aí. Não, eu não. Eu achei que ia ser mais difícil até, porque o nome assusta. Mas foi tranquilo. Se souber integrar, não tem dificuldade, não. Você faz sempre a de dentro, o resultado da de dentro você faz a de fora. Esse é o problema, integrar. Cara, quem não sabe, aí é complicado, mas o pessoal tá sabendo, tá todo mundo tirando nota alta nas provas. Pai. Ainda bem, né, galera?
É todo mundo bem. É. Mas eu acho bom o seguinte, eu sei que tem gente que pega o gabarito na mão do outro, substitui, tira uma nota boa e tudo, sem saber nada. Mas é bom aprender, porque senão vai fazer falta lá na frente, né? Não adianta se formar em engenheiro sem saber. Não, professor, aqui a gente não faz isso não, professor. Não, pode faz ficar não. tranquilo, então. Não faz não. É tudo estudar, professor. Eu sei, rapaz, eu sei todo mundo que estuda aí, que faz a prova consciente, leva assim 40 minutos, 50, 1h30 fazendo a prova. E às vezes nem fecha, tira uma prova de 1.500, tira 1.312, uma coisa assim. E tem outros que fazem 1 minuto, entendeu? Imagine, o cara fez em 1h30, tirou 1.313. Tem outro que tirou 1.500 e fez em 1 minuto. Que eu tenho o controle de tempo de todo mundo, entendeu? É o flash. Aí, tem vários. Mas aqui a gente está estudando, viu, professor? A gente está estudando bem. Tem outro que faz em 3 minutos, tem outro que faz em 2 minutos, tem outro que faz em 1 minuto. Aí esse daí, com certeza, alguém passou o gabarito para ele, ou ele pagou alguém para fazer e o cara deu o gabarito e ele só marcou, né? A gente sabe disso tudo, mas eu tô fazendo a minha parte. Quem quiser aprender, que pegue, estude e faça, né? Porque no próximo semestre vai ter o cálculo 3, né? E cálculo 3 já começa com integral tripla. Então, se o cara não entender integral dupla, não vai fazer nada lá de integral. Então, eu acho bom cada um estudar, consciente do que está fazendo, né? Mesmo que não tire uma nota boa, assim, passe meio arrastado, mas passe sabendo alguma coisa, né? Do que passar com nota lá em cima sem saber nada. Não vai adiantar nada lá. Mas vamos continuar, gente. Alguma dúvida aqui? Não, né? Tá tudo beleza. Trazer outro para a gente ver. Olha, calcule a integral dupla de 0 até π, a primeira, e a segunda de 1 até 2, de x cosseno de xy, dy, dx, tá vendo? Então, o x está variando de 0 a π, tá vendo? E o y está variando de 1 a 2. Então, bora ver como é que faz isso, olha. A primeira, a de dentro, vai até dy, tá vendo? É a integral de 1 até 2 de x cosseno de xy, dy. Então, bora pegar ela está aqui, e aí eu vou integrar, olha. Como é dy, eu vou integrar em y, né? Então o x repete, tá vendo? O x é uma constante aí no caso. Repete o x. Integral do cosseno, a gente já viu que é seno, certo? Então fica seno de xy. Só que tem um detalhe aqui. O x é constante. Se lembra quando a gente calculava a integral, por exemplo, de cosseno de 2y, saía 1/2 do seno? Então a mesma coisa a gente faz aqui, ó. A integral do cosseno é seno de xy, mas o x é uma constante, então ele sai assim dividindo 1 sobre x. Certo? É como se a gente fosse usar a regra da cadeia aqui, ó, para a derivada. Se fosse usar a regra da cadeia aqui, ó, aqui ia dar x, né? Porque a derivada de y é 1 ia dar x. Como é integral, você inverte, dá 1 sobre x. E aí vai variar de 1 a 2, ó. Mas aí é o y, né? Vai substituir no y, né? Então vai ficar x seno de 2x, tá vendo? O y é 2, ó. Aqui é x seno de 2x. O 1 sobre x também repete. Isso foi para o 2, agora para o 1, ó. Para 1 vai ficar x seno de x, porque y é 1, tá vendo aqui dentro? 1 sobre x. Agora observe que esse x daqui corta com esse, ó. Vai ficar seno de 2x. E no outro, o x também corta, fica seno de x. Então ficou seno de 2x menos seno de x. Esse é o resultado da primeira integral. A gente vai voltar agora para usar a segunda. Usando esses valores. Integral de 0 até π, ó, de seno de 2x menos seno de x dx. Agora a gente vai integrar em x. Então, integral do seno de 2x, ó,
integral do seno de 2x é menos cosseno de x, né? Só que como tem esse 2 que é constante, ele sai 1 meio. Então, menos 1 meio do cosseno de 2x, que eu já botei cosseno de 2x sobre 2, tá vendo? Então, a integral do seno de 2x é 1 meio do cosseno de x. Do cosseno de 2x, negativo, né? Agora, integral do seno de x. Integral do seno de x é cosseno de x, né? Então, mais cosseno de x. Isso variando de 0 a π, né? De 0 a π aqui. Então, quando o x for π, vai ficar cosseno de 2π, tá vendo? Sobre 2. E depois cosseno de π. Menos, agora vem menos quando ele for 0, ó. Aí vai ficar cosseno de 0, cosseno de 2 vezes 0, tá vendo aqui, ó, sobre 2, mais o cosseno de 0. Substituindo aí, a gente vai ter, ó, cosseno de 2π. Cosseno de 2π é a mesma coisa que cosseno de 0, é 1, né? Sobre 2, então menos 1 sobre 2. Ficou aqui por causa desse menos daqui, ó. Cosseno de π é menos 1, tá aqui. Depois vem menos, ó. Agora a gente vai trocar o sinal daqui, ó. Aqui a gente tem cosseno de 0 é 1, né? 1 sobre 2. Dá 1 meio, dá menos 1 meio, mas com menos de fora. Aqui a página não deu para colocar tudo no mesmo comprimento. Então ele ficou afastado aqui, mas a gente multiplica pelo menos. Então, cosseno de 0 dá 1, fica 1 meio, menos 1 meio vezes o menos de fora dá 1 meio positivo, tá aqui. E o cosseno de 0 é 1, com menos de fora fica menos 1. Menos 1 meio cortou com, com mais 1 meio, né? Ficou menos 1 dá menos 2. Esse é o resultado dessa integral. Menos 2. Entendeu aí, Carol? Eu entendi. Depois você repassa ele, esse exercício. Eu coloquei vários exercícios aqui com integrais duplas. Depois você pega o slide e refaçam eles, que dá para aprender tranquilo. Você vai colocar no Ava, né? Oi? Vai colocar o slide no Ava, né? Vou colocar. Se eu não colocar hoje de noite, amanhã eu coloco. Talvez eu coloque hoje. Viu? Mas eu acho que amanhã eu coloco. Assim que eu acordar, eu jogo ele lá. Agora aqui é o seguinte, ó, gente. Esse exercício eu vi no livro, achei interessante. Mostrando como é que a gente acha a área de um disco. A gente vai usar coordenadas polares aqui para achar a área de um disco. A gente sabe que a área de um disco é πr ao quadrado, não é isso? A gente vai ver por que é πr ao quadrado. Aí, utilizando coordenadas polares, calcule a área de um disco de raio R. Né? Eu estou chamando o raio R, deixa eu ver, de R grande para não confundir com R pequeno, né, das coordenadas polares. Então eu fiz o desenho aqui da figura, né? É uma circunferência que aí a gente vai integrar o ângulo, a gente vai integrar de 0 até 2π, né? Que é a circunferência toda. Né? Então o θ vai variar, é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, né? E o raio vai variar vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual ao R grande, que eu estou chamando ele de R grande, né? Quando a gente fizer essa integral, a gente preenche toda a circunferência, aí ele vira uma moeda, né? Vira um disco, né? Que é justamente o que ele quer, a área do disco. Então, os limites são esses, né? Θ é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, e R é menor ou igual a R e maior ou igual a 0. Quando a gente vai calcular integrais em coordenadas cartesianas, como você viu lá, a gente faz dy dx, né? Eu não falei, mas eu vou falar agora. No lugar do dy dx, quando a gente
vai usar coordenadas polares, a gente usa R, dr, dθ, certo? No lugar do dy, dx, é R, dr, dθ. Nos outros exercícios eu chamei a atenção. Aqui eu me passei, não chamei, já botei direto. Bora ver como é que a gente faz. Então vai ser a integral de 0 até 2π, tá vendo? Integral de 0 até R, de R, dr, dθ. Então vou fazer a primeira, ó, a de dentro. 0 a R, de R, dr, tá vendo? Então, integral de R vai ser R ao quadrado sobre 2. Variando de 0 a R, tá vendo? Então, vai ficar, no lugar do R pequeno, entre o R grande. Fica R grande sobre 2. Esse é o resultado da primeira integral. A segunda vai variar de 0 a 2π, disso que a gente achou, ó, de R ao quadrado sobre 2 dθ, né? Como R ao quadrado sobre 2 é uma constante, ele sai da integral e a gente integra dθ, que dá θ, tá vendo? Variando de 0 até 2π. Então, colocando 2π aqui no lugar do R, o que é que vai acontecer? Vai ficar 2πr ao quadrado, tá vendo? Ó. Colocando 2π no lugar do θ. Aí fica 2π vezes R ao quadrado, certo? Sobre 2. Porque esse θ está multiplicando, né? Exatamente. É porque ele ficou aqui embaixo, mas ele está multiplicando. Tá bom. Então, 2π no lugar do θ dá 2π vezes R ao quadrado, 2πr ao quadrado sobre 2. Quando for 0, dá 0. Então, eu nem substituí pelo 0, né? Que seria menos, ia dar πr ao quadrado menos 0. Então, observe que 2πr ao quadrado sobre 2 você corta, dá πr ao quadrado, que é a área de um disco, né? É por aqui que a gente calcula a área de um disco. Por isso que a gente já sabe de qual é salteado. A área de um disco é πr ao quadrado, né? Mas a maneira de calcular é assim. Aí a gente... Esse daí é como descobriu esse πr ao quadrado, né? É a demonstração como você calcula. Porque a área de um disco é πr ao quadrado, tá vendo? Uhum. Tem outros exemplos, por exemplo, mostrar que a área que o volume de um cilindro é πr ao quadrado H, entendeu? Aí integra também com integrais duplas e sai, é interessante. Outro exemplo aqui. Pronto, também em coordenadas polares, ó. Utilizando coordenadas polares, calcule a integral dupla de x ao quadrado mais y ao quadrado, ao quadrado, diga. Meu sistema aqui caiu, aí eu fiquei sem conseguir falar com o senhor. Eu não entendi direito o posicionamento do θ ali na hora que o senhor estava desenrolando. Eu não entendi aquela forma, aquele posicionamento do θ, como ele entrou ali naquela posição, na hora da resolução. Deixa eu lhe mostrar aqui, peraí. Vou voltar lá. Você quer dizer por que o θ varia de 0 até 2π, é isso? Ó, o senhor tem R ao quadrado sobre 2, θ, 2π sobre 0. Ah, sim. Não, isso aqui é o limite, né? Sim. É porque... Ele tá entre R ao quadrado sobre 2 e 2π, 0. Eu não entendi esse posicionamento do θ aí. Não, ele está multiplicando aqui. É porque, como é que se diz? Para você fazer isso no computador é complicado, para você botar ele aqui em cima. Ah, tá. Entendeu? Ele está multiplicando quem aí? Está multiplicando R ao quadrado. Ah, tá. Aí não é R ao quadrado sobre 2, ele não sai. R ao quadrado sobre 2 não sai da integral? Tá. Aí você integra dθ da θ, né? O θ fica multiplicando R ao quadrado sobre 2. Eu tinha que colocar os limites aqui, eu botei ele dentro dessa chave, né? Dentro do colchete. Aí ele ficou aqui embaixo, ficou aqui na frente. Mas ele está multiplicando o R ao quadrado. R. Ok. Viu? Tá. Bora para essa aqui agora. Utilizando coordenadas polares, calcule a integral dupla x ao quadrado mais y ao quadrado tá? De dx dy. Onde d, esse d é a região, né? É uma região definida no r ao quadrado, né? Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4.
e x é maior ou igual a zero. Isso aqui é a lei que ele dá para poder a gente fazer a figura, entendeu? Aqui, ó, nesse exercício, eu coloquei direitinho para a gente, o que é que a gente tem que relembrar aqui, ó. Que x é r cosseno θ, tá vendo? Que a gente viu lá em coordenadas polares. Que y é r seno θ. Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? E que dx dy é r dr dθ, né? Isso tem que saber, toda vez que for trabalhar com coordenadas polares para resolver integrais duplas, tem que saber isso. X é r cosseno θ, y é r seno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, e dx dy é r dr dθ. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vem uma questão dessa é esboçar a figura que ele está dando ali, ó. Então, eu peguei x ao quadrado, ó, mais y ao quadrado, igualei a 4, ao invés de fazer menor ou igual, eu igualei a 4 para ver que figura é essa, né? Então, aqui a gente tem uma circunferência, tá vendo? De raio 2. Eu fiz a mão lá no punch. Então, eu fiz a circunferência, tá vendo? Ela tem raio 2, tá vendo? 2, 2, 2. Uma circunferência de raio 2. Mas por que não é a circunferência toda? Eu só pintei um lado, tá vendo? Eu só pintei o primeiro e o quarto quadrante, não pintei toda. Por causa dessa restrição aqui, ó. Ele disse que x tem que ser maior ou igual a zero. Se x é maior ou igual a zero, ele tem que ser do lado direito só, porque lá de cá o x é negativo, tá vendo? Então, a gente só vai calcular essa área daqui, ó. O lado direito do x, tá vendo? Faz sentido. Agora que eu prestei atenção. Outra coisa, ó. Eu coloquei a igualdade só para a gente ver que figura era, uma circunferência. Agora, o que significa o menor igual a 4? Porque é a parte de dentro da circunferência. Se fosse maior, era a parte externa, né? Mas como é menor, é a parte de dentro da circunferência. E como só é uma meia-lua, por quê? Por causa dessa restrição aqui, x tem que ser maior ou igual a zero. Então, essa parte de cá. Então, agora vamos analisar. Eu acho que na sequência eu faço isso, mas eu vou mostrar logo a vocês aqui o seguinte, ó. O raio vai variar de 0 a 2, tá vendo? Ó, o dr vai variar de 0 a 2. E o ângulo vai variar daqui, ó, até lá. Então, vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2. Certo? Vamos ver que eu faço essa análise aí. Analisando a região em coordenadas polares, ó. O θ vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é daqui até ali, ó. Ó. O raio vai ser menor ou igual a 2 e maior ou igual a 0. Isso aqui a gente está enxergando na figura, mas eu botei aqui só para comprovar. Ó. A gente não sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, no lugar de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu coloquei r ao quadrado, que é igual a 4. Raiz quadrada de r ao quadrado é mais ou menos 2, né? Raiz quadrada a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Mas como o x é positivo, então é 2. O raio é 2 mesmo. Positivo. Então, mas mesmo que a gente não fizesse isso, a gente estava vendo pela figura que ele vai variar de 0 a 2. Pronto, agora vamos partir para o cálculo, né? Então, o que é que a gente faz para fazer essas integrais em coordenadas polares? Faz o desenho da figura. Depois do desenho da figura, analisa o R e o θ, o raio e o ângulo, e depois parte para fazer o cálculo. Então, o cálculo agora é a integral de x ao quadrado mais y ao quadrado ou ao quadrado. Lembrando que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Então, eu já substituí aqui, tá vendo? Já botei os limites aqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 0 até 2, tá vendo? De r ao quadrado ou ao quadrado. R dr. Aí vou fazer essa de dentro, tá vendo? Até dr. Então, r ao quadrado dá r à quarta, tá vendo? Mas tem um rzinho aqui que multiplica ele também, então dá r à quinta. Então ficou r à quinta dr, tá vendo? Ficou bastante simples essa integral. Então, a integral de r à quinta é r à sexta sobre 6, variando de 0 a 2, tá vendo? Só é substituir aí agora, ó.
Quando R for 2, dá 2 a sexta, que dá 64 sobre 6, tá vendo? E quando ele for 0, dá 0. Nem coloquei. Ia ficar 32 menos 3 menos 0. Então, 32 dividido por 3 menos 0. Então, essa primeira integral dá isso, 32 sobre 3. Ela ficou bastante tranquila. Aí a gente volta com esse valor e faz a segunda, que é de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Menos π sobre 2 até π sobre 2, de 32 sobre 3 dθ agora. Jogo 32 sobre 3 para fora. Aí, menos π sobre 2 até π sobre 2, integral de dθ. Integrando dθ dá θ, certo? É aquele mesmo esquema daquela hora. O θ ficou aqui embaixo, mas ele está multiplicando 32, viu? Variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ó. Então, como é que fica? Quando o θ é π sobre 2, fica π sobre 2 mesmo, certo? Menos... Aí tem 2 menos, né? Tem o menos da fórmula e tem o menos do menos π sobre 2. Então, dá mais π sobre 2. Então, na realidade, fica assim, 32 sobre 3 que multiplica π sobre 2 somado com π sobre 2. Só que π sobre 2 somado com π sobre 2 dá π, que dá 2π sobre 2. Então, isso aqui dá π. Então, a resposta é 32π sobre 3. E aí, Rômulo, acompanhou? Estou trabalhando aqui. É, né? E Carol, entendeu, Carol? Sim. Ai, meu microfone. Não é muito complicado, não. Você pensou que era pior, não foi, Carol? Eu tava com medo antes de ver. Mas é questão também de praticar, né, professor? É. Quanto mais faz, mais aprende. Claro que tem questões muito mais complexas, né? Complicadas, mas você precisa saber essas mais básicas, né, para ir ao pouco complicando. Daqui a pouco ele vai calcular um volume aí, é mais um pouquinho, mas nem tanto. Mas o problema é saber integrar. Se souber, não tem problema, né? O problema é esse, é saber. Passa outro. Aí, um volume, ó. Esse bicho eu fiz na mão, rapaz. Fiz lá no Paint, na mão. É um sólido, ficou feio, ficou danado, mas aí, ele pede esboce a região de integração e calcule o volume do sólido dado pela integral de 0 a 1 e outra de 0 a 1 de 4 menos x menos 2y dx dy, certo? Aí, o que foi que eu fiz aí? Eu fui lá no Paint, fiz o desenho, né? Porque lá é mais fácil da gente fazer. Coloquei os 3 eixos, tá vendo? X, Y e Z. Aí, como ele está variando de 0 a 1, eu já sabia que o Y aqui é 0 e o X é 1, tá vendo? E tem esse pontinho já aqui. Aqui no eixo X, porque o DY varia de 0 a 1 e o DX também varia de 0 a 1. Por isso que eu sei que esses pontos são assim. Aqui no X, o X é 1 e o Y é 0. Aqui no Y, o X é 0 e o Y é 1. E aí, com esses dois, eu já traço aqui esse quadradinho, ó. Porque esse ponto aqui é 1, 1, tá vendo? Ó, quando o X é 1 e quando o Y é 1. Eu tenho esse ponto. Ponto 1, 1. Pronto. Aí eu peguei a base da figura, tá vendo? Aí como é que eu vou achar os outros pontos? Eu pego esses pontos que nós já temos, ó, e vou substituir na função que ele deu, 4 menos x menos y, menos 2y. Só que essa função eu posso chamar ela de z, porque ela é de duas variáveis, né? F de xy a gente pode chamar de z. Então eu disse que z é igual a 4 menos x menos 2y. Aí substituir no ponto 0, 1, que é esse primeiro aqui, ó. Aí 4 menos x é 0, tá vendo? Y é 1, então vai ficar 4 menos 2, dá 2. Pronto, o que eu descobri aí? Que quando nesse ponto 0 e 1, quando você substitui ele na equação do z, você acha z igual a 2. Aí você sobe, ó, até z igual a 2 aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho aqui é 2. Então marca o ponto.
Aí já marcou o primeiro ponto. Depois eu peguei o ponto 1, que é esse do meio aqui, ó. Aí quando eu substituir, deu 1. Aí eu vou encontrar ele no aonde o Z é 1, ó. Tinha umas linhazinhas finas por baixo, é porque quando eu passei as grossas cobriu, né? A daqui ficou porque não precisou cobrir ela, mas aqui você vê que ela está coberta. Mas aí a gente já tem esse segundo ponto. E quando o ponto 1, 0 a gente substitui, aí, o ponto 1, 0, aí o Z dá 3. Aí você sobe aqui, ó, e pega o 3 lá em cima. O 3 está aqui com a linhazinha fina ainda, ó, trazendo para ele. A gente achou esse ponto. Então a gente já tem 1, 2, 3 pontos. Mas ainda tem um ponto 0, 0, que é o do centro, né? Substituindo na equação, dá Z igual a 4. Aí você sobe até 4. Tem outro ponto lá. Então, você liga esses pontos todos que foram encontrados. Então, esse ponto aqui, quando o Z é 4, liga com esse daqui, que a gente encontrou com 1 e 0, com esse, que, quando a gente usou 1 e 1, e com o outro, quando a gente usou 0 e 1. Aí deu essa figura meio estranha aí, né? Mas é um sólido, né? E a gente vai ver como é que calcula o volume dele. Vamos lá ver. Aí não é coordenada polares, né? Então usando as coordenadas cartesianas mesmo, né? Então eu peguei a integral de dentro, que é integral de 0 a 1 de 4 menos x menos 2y dx, né? Cadê? Eu vou olhar lá de novo para a gente ver. A integral primeira vem até dx, tá vendo? É de 0 a 1 até dx. Então, integral de 4dx, dá 4x, tá vendo? Depois, integral de menos x dx, dá x ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado sobre 2. Integral de menos 2y dx. Aí o 2y é constante, ele sai, a integral de dx é x, então fica 2yx, tá vendo? Aí variando de 0 a 1, só é substituir. Se eu for substituir pelo 0, dá 0 em tudo. Então eu não vou me preocupar com 0. Só vou fazer para 1. Ó. Então 4 vezes 1 é 4. 1 ao quadrado é 1, dá menos 1 meio, tá vendo? E aí quando o x é 1, vai ficar 2y. Tá aqui. Então 4 menos meio dá 3 meios. 3 meios menos 2y. Então o valor da primeira integral é essa. 3 meios menos 2y. Aí eu vou voltar e fazer a segunda. A de fora, né? Aí a de fora fica assim. Integral de 0 a 1 de 3,5 menos 2y dy. A integral de 3,5, ele sai da integral de 3y, de dy é y. Então fica 3,5y. Aqui, certo? 3,5y. Menos integral de 2y dy. O 2 sai, integral de y é y ao quadrado sobre 2. Então fica menos 2y ao quadrado sobre 2. Esse 2 corta com esse, ó. Então a gente vai ficar com menos 3y menos y ao quadrado, tá vendo? Variando de 0 a 1. Da mesma maneira, se eu substituir pelo 0, dá 0 a tudo, então eu só vou me preocupar com 1, ó. 3,5 vezes 1 dá 3,5 e 1 ao quadrado é 1. 3,5 menos 1 dá 2,5, que é o resultado desse volume. Então, o volume daquela figura dá 2,5 unidade de volume. Pode ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, o que for dado. E aí, pessoal? Deu para entender? Deu. Dentro da figura ali só praticando, né? Porque é uma figura espacial, aí você tem que saber marcar os pontos no espaço. Mas o cálculo da integral foi fácil. Bora ver outro exemplo. Ô, professor. Diga. Além desses exemplos que o senhor está colocando aí, seria interessante o senhor colocasse também uma lista de exercícios para a gente praticar. Não, eu acho que eu não vou ter condições de mandar a lista de exercício, não. Porque eu não tenho nenhuma pronta, né? Que é a primeira vez que estou ensinando o cálculo 2, eu não tenho lista nenhuma pronta. Eu teria que preparar. Mas eu estou preparando as provas da semana que vem, entendeu? Então eu já tenho para segunda,
quarta, quinta, sexta aí. É muita prova, eu tenho que fazer questões pra caramba ainda. Então, eu só tenho agora esse final de semana, amanhã, sábado e domingo, entendeu? E amanhã ainda tenho aula. Mas você refaça essas questões que tá aqui no slide. E depois você pega na internet também. Entra na internet, tem muito exercício. Pega livro, se tiver um livro, viu? Beleza. Eu não faço por isso, porque eu não tenho nenhuma certo. lista pronta desse assunto. Tá de boa, meu velho? Pronto. Então, bora ver o seguinte aqui. Ó. Eu acho que esse é o último, né? Se eu não me engano, é o último. Mas bora ver. Aqui, integral dupla de 3x mais 4y, dA. Quando der dA, é a mesma coisa de dx e dy, né, gente? Eu coloquei isso mesmo por isso. Para vocês não estranharem quando encontrar qualquer dA aí. Porque dx e dy é um dA. Então, calcule a integral dupla de 3x mais 4y de uma região R, que é o semiplano superior, limitada pelos círculos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, observe que ele diz que a região para se integrar é o semiplano superior dessas duas equações aqui. Então, observe que essas equações são equações de circunferência, né? Então, uma tem raio 1 e a outra tem raio 2, né? Porque aqui é 2 ao quadrado, né? Para dar 4. Então, eu fui lá, fiz o desenho das duas. A de dentro com raio 1 e a de fora com raio 2. Como é que é o semiplano superior? Então, essa região que eu pintei de azul aí, tá vendo? Ó. Então, a gente vai analisar o quê? Como é que o raio está variando aí? Está variando de 1 até 2, tá vendo? Ó, que é só a parte azul. E como é que o ângulo está variando? O ângulo varia de 0 até π. Tá. Sabendo isso, a gente já pode fazer a integral. Então, a primeira integral, que é do θ, ó, varia de 0 a π, tá vendo aqui? 0 a π. A segunda, que é do raio, varia de 1 a 2. E agora, por que apareceu 3R cosseno de θ? Bora ver, ó. Porque aqui tem 3x, tá vendo? Você lembra que eu disse a vocês que tem que saber que x é R cosseno θ? Então, no lugar do x, eu botei R cosseno θ. Então, fica 3R cosseno θ. Porque aqui a gente está fazendo por coordenadas polares, né? 4y fica 4r seno θ, tá vendo? 4r seno θ. De r, dr, dθ. O dA se substitui por r, dr, dθ, toda vez que você for fazer por coordenadas polares. Pronto, agora pego a de dentro que vai até dr, ó. Vai até dr. Só que antes de eu fiz depois, mas eu fiz o seguinte aqui, ó. Já trouxe esse Rzinho multiplicando. Ó. Ficou 3R ao quadrado, tá vendo? Cosseno de θ. E ele multiplica também aqui. 4R ao quadrado, seno de θ. Tá, dr. Pronto. Resolvendo isso, observe que eu vou derivar o R, viu? Cosseno e o seno permanecem como estão. Então, vou integrar o R. Então, integral de R ao quadrado. O 3 sai, né? Integral de R ao quadrado é R3 sobre 3. Aí o 3 vem multiplicando isso. É 3R ao cubo sobre 3, tá vendo? Que multiplica cosseno de θ. Que não tem nada a ver com essa integração aí. Mas, de novo, integral de 4R ao quadrado. Então, vai ser 4R a terceira sobre 3, tá vendo? R ao cubo sobre 3, vezes o seno de θ. Isso variando de 1 a 2. 1 a 2. Então, eu vou adiantar aqui, que quando a gente passar para outra página, a gente já vai mais ou menos sabendo o que foi que a gente fez. Ó. Quando o R for 2, aqui esse 3 vai cortar com esse, né? Então, 2 ao cubo dá 8. Então, vai dar aqui na primeira parte 8 cosseno de θ, tá vendo? Quando aqui for 8, dá 8. 8 vezes 4, 32. 32 terços, tá vendo?
vezes o seno de θ. Por quê? Falta fazer por 1 agora. Aí eu vou passar para outra página para a gente ver como ficou. Então ficou 8 cosseno de θ mais 32 sobre 3 seno de θ. Quando... Cadê? Deixa eu ver. É que ver. Agora, quando R é 1, 3 4 com esse, vai ficar só cosseno de θ, né? E aqui vai ficar 4 vezes 1, 4 terços seno θ. Foi isso que a gente fez lá. Aí, cosseno de θ mais 4 terços seno de θ. Agora, observe o que eu fiz. Ó. 8 cosseno de θ menos cosseno de θ, ó, dá 7 cosseno de θ. 32 terços seno de θ mais 4 terços seno de θ. Menos, né? Porque aqui tem um menos aqui. Ó. 32 terços menos 4 terços dá 28 terços seno de θ. Então, essa primeira integral dá isso. 7 cosseno de θ mais 28 sobre 3 seno de θ. Fazer a segunda agora. Integral de 0 a π, né? Integral de 0 a π de 7 cosseno de θ mais 28 sobre 3 seno de θ dθ. Pronto. Agora a gente está integrando o ângulo, né? Integral do cosseno é seno. Então vai ficar 7 seno de θ, tá vendo? Integral do seno é menos cosseno. Aí ficou menos 28 terços cosseno de θ. Variando de 0 a π. Aí a gente vai substituir agora, né? Quando o θ é π, ó, vai ficar 7 seno de π, tá vendo? Menos 38, menos 28 terços cosseno de π. Isso para π. Agora, menos quando ele for 0. 7 seno de 0, tá vendo? Menos 28 terços cosseno de 0. 7 seno de π dá 0, né? Porque seno de π é 0. Mas o cosseno de π é menos 1. Menos 1 com esse menos, ó, fica positivo, dá 28 terços, tá aqui. Depois a gente tem 7 seno de 0, que dá 0 também. E aqui, 28 cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Esse menos, com esse menos daqui, dá mais, então dá mais 28 terços. Então, 28 terços mais 28 terços vai dar 56 terços, que é a resposta da questão. E aí, Carol, tudo tranquilo? Aham. Professor, posso tirar só uma dúvida? Pode ficar à vontade. Luiz, só dá para voltar ao slide anterior? Por favor. Aí. É que eu me atrapalhei, eu me perdi um pouquinho. Essa integral dupla que está aí logo abaixo, 3R cosseno de θ mais 4R seno de θ. A função não era... Não, ela foi dada essa daqui, ó. A gente está fazendo ela. 3x mais 4y. Sim. Mas você se lembra que eu disse que x é R cosseno θ? Então a gente estava lá em concentração. Né? Então é 3R cosseno. E o y é seno de θ, R seno θ, tá vendo? Foi isso que foi feito. Não pode esquecer esse detalhe. Tem mais alguém com dúvida aí, gente? Obrigado. Olha, o povo que chegou depois, nossa prova oficial de hoje é 8, viu? Oficial 2. Quem não sabe ainda, fica sabendo. Carol Pereira vai colocar no grupo, Carol Moura também vai colocar no grupo. E aí, de hoje a 8 a gente faz nossa prova. Quem não veio hoje... o assunto, né, professor? Hein? Detalhar os assuntos, né? O assunto é essa aula de hoje. Eu não vou colocar o assunto da parcial, não. Só de hoje. É mais moleza do que isso? Que, sem saber os outros assuntos, você não consegue fazer esse, então. Exatamente, o problema é esse. Por
Por isso que não preciso me preocupar com os outros. Basta eu cobrar isso aqui, botar 8 questões desse aqui, pronto. Né? Aí foi tudo. Uns 2 de vetor gradiente, um daquelas derivadas, aquele, como é o nome? Aquela regra da cadeia, né? Essas questões. Aí. Acabou que a gente viu tudo hoje de novo. E aí a gente encerra na realidade, se tivesse mais tempo, eu ia trabalhar mais integrais duplas, né? Mas, como o tempo ficou curto, o pessoal da coordenação pediu para a gente antecipar a prova. Aí, mas deu para ter uma noção boa, não foi? Sim, professor, tá de boa. Tanto em coordenadas cartesianas como em coordenadas polares, eu acho que deu para dar uma noção. Se o cara souber integrar, faz tranquilo. E essa regra do R é fácil, não é difícil, não. Não, você tem que ficar ligado, onde tiver X, porque é o seguinte, se você pegar uma questão dessa aqui, para fazer com integrar, com coordenada cartesiana, é um pau das outras, você vai sofrer aqui para resolver ele. Mas quando você joga em coordenadas polares, é tranquilo, você vê que saiu fácil. Né? Basta que você saiba que o X é R cosseno de θ, o Y é R seno de θ, pronto, e vai embora. Mas aí esse é o grande detalhe, né, professor? Mas aí você tem tempo, tem uma semana para você aprender isso. É praticar por aí que você aprende. Tá certo. Então por hoje eu vou ficar aqui, gente, viu? Ok, professor. Tá bom. Tá bom então, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, boa noite. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tem gente chegando agora. Caralho. Apanhando a aula, pô. Brincadeira. Tem gente chegando agora, mas aí já era. Olha, professor, boa noite. Boa noite. Eu vou parar a gravação aqui e encerrar a reunião.